Bom, vou fazer um pequeno resumo sobre os 5 principais capítulos do Manual do Roteiro. Bom, o livro ele dá início a partir de uma pergunta principal. O que é um roteiro? Bom, um roteiro ele acontece a partir de uma história que é contada através de imagens, diálogos, descrições, ações, localização, enfim, uma série de conteúdo que forma uma estrutura dramática. Bom, esse roteiro ele é uma história em um modo geral. E essa história ela é composta por todos esses atributos que eu falei anteriormente, mas também ela vem formada a partir de ato 1, ato 2 e ato 3. E isso tudo acaba formando uma estrutura que sustenta a história em um determinado lugar. Bom, aí dentro disso a gente começa a mostrar o que é cada um desses atos. O ato 1 corresponde à apresentação. Ela é o início de tudo e ela tem como objetivo fazer um contexto dramático e mostrar, fazer uma apresentação do que aquilo do que se trata, entendeu? Como é a história, quem é o personagem principal e tudo mais. O ato 2 é a confrontação. A confrontação ela acontece durante todo o meio do roteiro e ela tem como foco o personagem principal. O que acontece? O personagem principal ele enfrenta obstáculos atrás de obstáculos que o impedem de alcançar sua necessidade dramática. Por fim, nós temos o ato 3, ou a resolução. A resolução ela não é necessariamente o fim da história, ela apenas tem como objetivo resolver a história. Ela resolve o roteiro. Bom, dentro disso a gente se pergunta, todo roteiro corresponde a esse paradigma? Sim, mas isso não quer dizer que vai ser um bom filme, que vai ser um bom roteiro. Na verdade, o paradigma ele é uma forma, ele não é uma fórmula. Ele apenas mantém a história coesa. Bom, como segundo tópico nós temos o assunto. Quando a gente fala de assunto, a gente está falando sobre a ação do personagem, basicamente. Como que a gente consegue esse assunto? Inicialmente, é de suma importância você fazer bastante pesquisa, porque ela é absolutamente essencial para você ter um assunto bom, ter um assunto coeso e tudo mais. E como que você consegue fazer essa pesquisa? Pode ocorrer de várias maneiras. Pode ser através de jornal, filme, pesquisas na internet, mas também pode ser através de experiências próprias e outras formas. Contando que é fato que a gente precisa lembrar que quanto mais a pessoa sabe, quanto mais a pessoa pesquisa, mais ela consegue se comunicar. Quando a gente pensa em assunto, a gente precisa partir de duas etapas após ele: a ação e o personagem. Na ação, a gente consegue dividir ela em duas etapas. A primeira é a ação física. A ação física é o quê? Por exemplo, assaltar um banco. E em seguida é a ação emocional. E a ação emocional ela é composta pelo que acontece dentro do personagem. Por exemplo, se ele tá triste, se ele terminou com a namorada, então se ele ganhou na loteria, enfim, fatos assim. Depois vem o personagem. O personagem ele é muito fundamental, ele é a essência do roteiro, ele é o sistema nervoso, ele é tudo do roteiro. Então, para isso, você tem que ter em mente que você precisa conhecer o seu personagem. Quem é ele, quantos anos, de onde veio, família, tudo. E quando você pensa em personagem, você também precisa dividir ele em duas etapas. A interior e a exterior. A interior é a forma do personagem, ou seja, é a biografia do personagem. Você vai botar toda de onde ele veio, país, pai, mãe, coisas do tipo. E o exterior, que é a revelação do seu personagem. Ele define, você pode definir as necessidades deles, ou então, a ação é o personagem. E o personagem ele possui 3 formas de interação. Ele pode interagir, ele pode experimentar conflitos para alcançar suas necessidades dramáticas, ou então ele pode fazer uma interação com outros personagens, ou a terceira é que ele pode interagir com si próprio. Para construir um personagem,
você precisa criar um contexto para o personagem, precisa encher ele de conteúdo. O contexto é conteúdo. Então, assim, na criação do personagem, há duas maneiras de abordar um roteiro. Ou você faz um roteiro e depois cria um personagem que entre nesse roteiro, ou então você cria um personagem e cria um roteiro em volta desse personagem. Mas vale lembrar que no personagem você tem que sempre ter a imagem de interior e exterior. Bom, é isso. Obrigada. Boa noite.